Bom dia, irmãos. É uma alegria poder dar continuidade ao nosso estudo da Epístola de Tiago. Essa é a nossa segunda mensagem. Então, convido os irmãos a nós termos uma palavra de oração nesse momento. Pai, nós te damos graças pelo privilégio de poder estar transmitindo a tua palavra, expondo a Deus a verdade para muitos nesta manhã. Te agradeço e peço que o Senhor faça agora, use, ó Deus, essa mensagem para a obra que o Senhor deseja, de transformar vidas, a imagem e semelhança do nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, de nos ensinar, nos santificar e também em salvar, Pai. Esse é o nosso propósito, o nosso desejo e o teu também. No nome do nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, que eu oro e agradeço. Amém. Muito bem, estou trazendo um estudo nessa manhã sobre as ferramentas para a provação. De Tiago, capítulo 1, versículos 5 a 8. Texto, que leremos logo mais, daqui a pouco. Estamos, como eu já disse, no nosso segundo estudo da Epístola de Tiago. E já aprendemos que Tiago, filho de José e Maria, portanto meio-irmão do Senhor Jesus, se apresenta como servo de Cristo e tem como receptores de sua carta inspirada por Deus, judeus convertidos a Cristo que passavam por provações diversas, em virtude das perseguições dos religiosos judeus e também do Império Romano, em virtude da fé em Jesus como o Senhor de suas vidas. As provações da igreja primitiva foram terríveis, desde a perda de suas propriedades, prisão e até a morte na arena de leões, na cruz e em fogueiras. Em nosso primeiro estudo, nós aprendemos, de Tiago capítulo 1, de 1 a 4, que o cristão precisa passar pelas provas com alegria consciente, e essa alegria só pode ser dada por Jesus Cristo, pelo Espírito Santo. Nós vimos também, em segundo lugar, que devemos passar pelas provas com um conhecimento edificante de que Deus está trabalhando em nós para sermos como Jesus Cristo. E vimos, por último, que também Deus espera que passemos pelas provações e adquirimos uma maturidade suficiente para sermos usados pelo Senhor Jesus. Hoje aprenderemos sobre as ferramentas para passar por provações. Vamos ler o texto de Tiago, capítulo 1, do versículo 5 ao 8. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto. Em algumas versões, nada lhes impropera, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense, tal homem, que receberá do Senhor alguma coisa. Homem de coração ou ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Eu me lembro agora de um de meus professores, amado pastor, no seminário, que dizia: quer conhecer um pastor? Comece conhecendo a sua biblioteca. Os livros, a palavra de Deus, são as ferramentas do pastor para seu crescimento na fé e também para a melhor exposição das Escrituras à Igreja de Jesus. Imagine se você levar o seu carro moderno, que apresenta um mau funcionamento do motor, como os mecânicos dizem, uma falhação, e você chegando ao mecânico, ele abrir o capô do seu carro e pegar essa ferramenta
uma marreta para consertar a falhação no motor do seu carro. Obviamente você vai ficar assustado por entender que essa não é a melhor ferramenta para o conserto de um defeito eletrônico de um veículo moderno. Da mesma forma, imagine um pedreiro erguendo uma parede e sem usar a linha da construção, ou então o prumo. Imagine como aquela parede vai sair. Neste texto de Tiago, capítulo 1, de 5 a 8, Tiago, inspirado por Deus, ele nos apresenta as ferramentas adequadas e também uma inadequada para se passar pelas provas. Vamos ao estudo. Eu estou pregando, tenho como tese nessa mensagem, que assim como Deus permite as provações para o nosso crescimento espiritual, Ele também nos informa as ferramentas adequadas ou inadequadas para passarmos pelos sofrimentos da vida. Quais as ferramentas necessárias para o cristão utilizar durante a provação? Neste dia aprenderemos, em primeiro lugar, a maior necessidade na provação: sabedoria. Essa é a maior necessidade. Do versículo 5, que eu leio de novo: se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lance em rosto, ou nada lhes impropera, e ser-lhe-á dado. O versículo 4 de Tiago, capítulo 1, está relacionado com o versículo 5. O alvo de Deus é que não sejamos em nada deficientes. E a palavra deficiente no versículo 4 é a mesma palavra necessita do versículo 5. A sabedoria é a maior necessidade na provação. Você precisa entender que sabedoria não é um diploma de um curso, de uma faculdade, o conhecimento adquirido em Harvard na pós-graduação ou em curso de doutorado. Não é isso. Sabedoria aqui é habilidade, prática para levar uma vida, inclusive durante os sofrimentos, que glorifique a Deus. É a sabedoria de Provérbios, somente possível para as pessoas que temem a Deus. Vejam, Provérbios 1:7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Temer a Deus é uma expressão ampla, que significa ter reverência, obedecer ao Senhor e, principalmente, levar em consideração a orientação e os mandamentos de Deus na tomada de decisões. Mandamentos estes e orientações reveladas em sua palavra, a Bíblia Sagrada. Um crente que decide furtar seu patrão para resolver seus problemas financeiros jamais estará temendo a Deus ou agindo com sabedoria. O esposo que decide abandonar a sua esposa sem um motivo bíblico jamais estará temendo a Deus ou agindo com sabedoria. Então, a sabedoria necessária para se passar pelas provas da vida, que Tiago se refere aqui, é a capacidade de você tomar decisão adequada, ainda que esteja passando por sofrimentos terríveis. E a decisão adequada para a tomada de situação é aquela que Deus, o Criador, deseja que tomemos, conforme Ele revela em sua palavra, a Bíblia. Portanto, sabedoria é o crente decidir sempre conforme a vontade de Deus e não contrariando ao Senhor. Diariamente, temos que discernir entre o bem e o mal sobre questões práticas da vida e precisamos da capacidade de Deus ou da sabedoria de Deus para tomarmos as decisões certas. Principalmente quando nossa mente está confusa em virtude das provações, dos sofrimentos que todo crente vai passar. Precisamos ter sabedoria para decidir conforme a palavra de Deus e não conforme os caminhos mais fáceis e mundanos que são apresentados para o crente. No Velho Testamento, nós lembramos de Salomão, que pediu sabedoria a Deus para governar o povo de Deus. O pedido de Salomão foi tão agradável ao Senhor que Deus fez Salomão o homem mais sábio do mundo e ainda lhe concedeu
toda a prosperidade que conhecemos. O mesmo Deus de Salomão é o nosso Deus. Ele dá a sabedoria liberalmente, não só para Salomão, mas para todos os seus filhos, todos os que temem a Deus. Deus dá liberalmente, generosamente, sem qualquer tipo de restrição. Deus dá porque ele tem sabedoria abundante. Na verdade, ele tem toda a sabedoria para dar a quem pede com fé e temor nele. E nós vemos no texto que ainda Deus não lhe impropera, né? Ou seja, ele não lança em rosto o que já foi feito. Deus não joga na nossa cara que já nos deu sabedoria, por exemplo, no mês passado, e nós não a usamos ou a usamos mal. Ele não faz isso, porque deseja que sejamos aprovados em toda aprovação, em todo sofrimento que ele permite. Um pecado bem comum aqui é o orgulho. A pessoa acredita que é mais sábia do que Deus e vai agir conforme a sua vontade e não segundo a vontade de Deus revelada nas Escrituras. E aí sabe o que vai acontecer? Ela vai quebrar a cara, como dizemos na gíria. Vai sofrer e ainda vai ser reprovada naquela prova que ela está passando. Portanto, é necessário ter humildade para reconhecer que eu e você precisamos da sabedoria de Deus para termos vitória na provação. Importante também destacar a promessa de Deus em Tiago 1,5. E ser-lhe-á dada. Se o cristão pedir com fé e temor a Deus, Deus irá lhe conceder, o Criador. E Deus é fiel. Isso significa que o Criador cumpre as suas promessas. E a promessa de Deus aqui é dar sabedoria aos que humildemente, com fé, pedem a Ele, né? Então, nesse primeiro versículo que estamos estudando, eu gostaria que você tomasse, após meditação na palavra de Deus, de tomar a seguinte decisão, né? Eu vou pedir sabedoria a Deus para decidir conforme a vontade do Senhor durante as provações que eu passar. Muito bem, nós aprendemos até aqui que a primeira ferramenta para utilizarmos durante a provação, a maior necessidade na provação é a sabedoria. Agora, veremos em segundo lugar, a maior qualidade na provação é a fé. Vejam o versículo 6, que eu leio novamente. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Além do temor a Deus, para o Senhor conceder sabedoria, é necessário que o cristão peça com fé. Deus manda que pedimos a Ele numa clara demonstração de humildade por parte do cristão. Isso porque o Senhor quer nos tornar mais dependentes dEle. Deus quer dar sabedoria, mas precisamos confiar. E note que não é determinar ou exigir de Deus. Esse ensinamento é heresia pura. Nenhum homem que é criatura pode determinar algo para o Criador. O barro não determina o que deseja o oleiro. O oleiro é que determina se do barro fará um vaso, um pote, um prato ou qualquer outro utensílio. Então, afirmamos que a doutrina de determinar algo ao grande, ao infinito, ao eterno Senhor é heresia, é erro, é um absurdo, segundo as Escrituras. O direito de toda pessoa, conforme é apresentado na palavra de Deus, é ir para o inferno. Esse é o direito do homem. Tudo que Deus nos dá é graça, é pela graça dele, é o favor imerecido que ele nos concede. Sabe por quê? Porque o salário do pecado é a morte, morte eterna, Thanatos, a segunda morte, conforme o livro de Apocalipse. E todos os homens, sem exceção, são pecadores. Por isso, o direito de cada homem aqui não é exigir nada para Deus, mas é a condenação no lago de fogo. Pedir com fé não é exigir ou cobrar algo de Deus, mas chegar a Deus com humildade
e pedir respeitosamente. Temer a Deus envolve reverência ao Senhor. E sabe, irmãos, esta geração perdeu muito da reverência. Um dia nós seremos iguais a Jesus na glorificação ao Senhor. Mas essa geração, eu afirmo, perdeu muito de reverência. E fazemos bem se voltarmos à tradição dos nossos pais. Alguns cânticos modernos, por exemplo, tratam o Senhor, Jesus, Deus, com o pronome você. Irmãos, Jesus não é igual a nós. Ele é o Senhor. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Não consigo chamar meu Senhor Jesus de você. Eu sou servo. Em minha intimidade com Deus, posso me referir a Ele como pai, papai, meu irmão ou meu amigo. Todos estes termos bíblicos. Mas ainda assim, alguém que é infinitamente superior ao que sou. Nunca trato Jesus com o pronome você. É algo estranho para mim. Vejo falta de reverência em expressar-me com o Senhor desta maneira. Sabe, irmãos, os discípulos e muitos cristãos que vemos na vida, os apóstolos, eles eram amigos, sim, de Jesus. Eles tinham Jesus como seu irmão primogênito, mas nunca eles trataram Jesus por você, sempre como o Senhor. Aliás, a igreja primitiva morreu por não negar o senhorio de Cristo. Jesus Cristo é o Senhor. Eles preferiam ir para as fogueiras e continuar afirmando essa verdade. Você vai fazer muito bem se tratar Jesus Cristo como o Senhor que Ele é. Isso é reverência. A fé que devemos pedir aqui, como segunda ferramenta que Tiago nos dá ao passarmos pelas provas, é a certeza de que Deus fará o melhor para nós, ainda que as circunstâncias são todas adversas. Eu não sei o que você está passando hoje, a sua prova, mas o crente passa por provas. Eu passo por provas. E esse sofrimento, que tem por finalidade nos tornar pessoas completamente suficientes para a realização da obra de Deus, nós precisamos de fé durante esse momento. A firme confiança no Criador, em Deus, que tudo pode. Confiança no Deus soberano. Como exemplo, eu relembro para você Abraão, a fé que ele teve, em que Deus ressuscitaria seu filho, Isaque, ainda que este fosse oferecido em holocausto ao Senhor. Ou seja, morto em primeiro lugar com o cutelo e depois consumido pelo fogo. A fé de Abraão cria, conforme nos ensina o autor de Hebreus, que Deus poderia, segundo cria Abraão, ressuscitar as cinzas de Isaque. Sabe, irmãos, é essa qualidade de fé que você precisa ter. Porque o que duvida, Tiago compara ele com a onda do mar e faz duas observações sobre esse fenômeno da criação de Deus. As ondas do mar são levadas de acordo com o vento. E o vento muda várias vezes por dia. E as ondas são levadas na direção que o vento vai, ao prazer do vento, e não de sua própria vontade. A onda do mar não vai para onde quer. Ela não é independente, mas é dominada e levada para onde o vento quer. O vento é o senhor da onda. O vento domina a onda. E a ideia aqui é que as circunstâncias desfavoráveis da vida não podem dominar nossas decisões no meio das provas. Temos que, mesmo diante de todo o sofrimento, continuar confiando em Deus e fazendo a vontade de Deus, esperando em Deus. A onda, em segundo lugar, a comparação que Tiago faz aí, é lançada de uma parte para outra. É como se o vento brincasse com as ondas. E até mais do que isso, o vento escraviza as ondas.
e as ondas para fazer a vontade que o vento quer. O homem inconstante é levado de acordo com as circunstâncias. Se as coisas vão bem, ele serve a Deus. Se vão mal, ele não persevera, como a onda do mar. Então, irmãos, o aprendizado aqui que eu quero, a decisão que eu quero que você tome, em segundo lugar, nesta manhã, é que você exercite fé em Deus, confiando que a vontade do Senhor irá prevalecer durante as provações que você passar. Irmãos, nós já vimos que a maior necessidade na provação é a sabedoria. Acabamos de ver que a maior qualidade na provação é a fé. Nós veremos agora a pior ferramenta a ser usada durante os sofrimentos. Lembra-se, na minha introdução, eu mostrei para você uma marreta para consertar um defeito eletrônico de um veículo. Uma ferramenta inadequada. Tiago agora vai nos apresentar a maior enfermidade na provação: inconstância. Vejam os versículos 7 e 8 do capítulo 1, que Tiago escreve, inspirado por Deus. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Homem de coração ou ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Deus não atende o pedido do homem que duvida, daquele que não tem fé no Senhor Jesus. A confiança em Deus do cristão não pode depender das circunstâncias, positivas ou negativas, que passam. Porque Deus, o Criador, é o Deus do impossível, meus amados. É o Deus soberano. É o Deus que está em pleno controle de tudo que ocorre no universo. Olha, eu não sei o que você está passando de prova nesse momento, mas eu quero declarar, conforme as Escrituras nos ensinam, que você não está na mão de homem algum, que você não está nem na mão do diabo. É Deus, é na mão de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Deus. Se você é filho do Pai, é na mão de Deus que nós nos encontramos, nós crentes no Senhor Jesus. Porque Deus é soberano. Irmãos, na nossa finitude, na nossa limitação de criaturas, ainda que filhos, nós não compreendemos o que a soberania de Deus significa. Nós não podemos ter o orgulho de querer entender o eterno, de compreender plenamente o insondável, porque ninguém explica a Deus. Seja a soberania de Deus, envolve que Deus conhece e permite e atua, seja uma folha de uma única árvore que cai, ou então o alimento de uma ave. Deus sabe o que está acontecendo e tem pleno controle da situação, inclusive da situação que você passa. E como disse Jesus no Sermão do Monte, os filhos de Deus valem muito mais que as aves. E Deus sabe até das necessidades de todas elas. E Ele é bom. Ele tem prazer em satisfazer as necessidades de todas as suas criaturas. Irmãos, quanto mais de um filho amado, Deus quer e está cuidando de você. Ele não te abandonou, Deus está vivo, Ele é soberano, Ele é o Senhor, Ele é o Deus que intervém nas nossas vidas para o nosso melhor. Melhor, obviamente, num plano eterno. E é isso que nossos olhos, é nessa visão que temos que ter. O plano de Deus para nós é a eternidade, não é nos poucos anos de peregrinação que passamos neste mundo. Ouviu o que eu disse? Peregrinação, não turismo. Não estamos aqui fazendo turismo, né? O cristão está aqui peregrinando e aguardando a bendita esperança da Nova Jerusalém. O homem que duvida, ele tem a mente ou a alma dividida. Ele é de ânimo, o coração duplo. A divisão dessa alma, dessa vontade, dessa mente, é entre Deus e o mundo.
Nós vamos aprender mais para frente que aquele que se faz amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Mas esse homem de mente dividida, ele está dividido entre Deus e o mundo. Ele é um artista, ele é um encenador, um hipócrita que diz crer em Deus, mas a sua fé é morta. Ele é um perdido. Essa qualidade de fé não salva ninguém. É a fé de quem só quer levar vantagem e ser livre do inferno, da condenação eterna. Mas não é a fé de quem deposita a sua vida nas mãos do Senhor Jesus Cristo. O homem que duvida depende das circunstâncias da vida para depositar sua confiança inconstante em Deus. Ele faz a vontade de Deus apenas quando a maré, os ventos sopram em seu favor. Mas quando passa por provas, o homem que duvida deixa de confiar em Deus, deixa de seguir a Deus, sai do caminho que é Jesus e vai em outra direção e segue outro líder, o príncipe deste mundo. O homem que duvida de Deus é inconstante em todos os seus caminhos. Já observaram pessoas assim? Em momentos da vida parecem gigantes espirituais, testemunhando, louvando, pregando, porém quando chega a prova, se afastam de Deus e abandonam a Deus. Não querem compromisso com o Senhor Jesus. Tiago está falando aqui que a fé do cristão não pode vacilar. Ainda que nosso emocional não esteja bem em determinados dias, e isso é compreensível, o crente fiel age com fé em Deus. Persevera seguindo o seu Senhor. Continuando, como dizia o meu amado pastor Jaime. Vamos continuando, irmãos. É isso que Tiago ensina aqui. O homem que duvida sempre será inconstante. Ou seja, ele está sujeito a mudanças e variações. Por isso, não é confiável. Deus está nos preparando para poder contar conosco em seus planos eternos e soberanos. Deus quer nos transformar à imagem de Jesus Cristo. Os cristãos são predestinados para serem conforme a imagem do seu irmão primogênito, o Senhor Jesus Cristo. Assim, como o Pai contou com Jesus para a realização da obra salvífica da sua criação, em especial os homens, Jesus obteve vitória completa. Não falhou em nada, não cometeu um erro. Ele cumpriu plenamente a lei. Assim como Jesus foi fiel. Deus quer fazer seus filhos fiéis, nos moldar na imagem do seu Filho primogênito, Jesus. Deus não nos quer como pessoas inconstantes. Ele quer que você seja constante, sempre confiante nele, porque ele é o Senhor, ele é Deus. Ele é onipotente, ele pode resolver o seu problema, ele é onipresente, está com você nas provas. Ele é onisciente. Ele sabe tudo e sabe o que é melhor para nós, ainda que nós não tenhamos esse conhecimento. Pessoas abandonam Jesus e a sua obra por causa de situações ruins que passam na vida. Persevere, sempre confiante em Deus. Essa é a verdadeira marca do Filho de Deus, a perseverança no Senhor Jesus Cristo. Então, nesse terceiro ponto, eu gostaria que você, meu irmão em Cristo, tomasse a seguinte decisão para a sua vida. Eu perseverarei confiante em Deus, fazendo a vontade de Deus durante as minhas provações. Eu concluo fazendo um breve resumo para a tomada das suas decisões. Porque quando a gente ensina, quando a gente prepara algo da palavra de Deus, é para que a sua vida seja mudada. Assim como a minha vida está sendo mudada pela aplicação pelo Espírito Santo da palavra de Deus. Ferramentas, o título dessa mensagem. Nós vimos a maior necessidade na aprovação, a sabedoria. Eu pedirei sabedoria a Deus para decidir
conforme a vontade do Senhor, durante as minhas provações. Essa é a primeira decisão que eu gostaria que você tomasse nessa manhã. Nós aprendemos também a maior qualidade na provação, a fé. E a decisão a ser tomada aqui é exercitar fé em Deus, confiando que a vontade do Senhor irá prevalecer durante as provações que você passar. E acabamos de ver, em terceiro e último lugar, a maior enfermidade na provação, a inconstância. Decida perseverar, confiante em Deus, fazendo a vontade do Senhor, durante e inclusive as provações que Deus permitir você passar. Deus abençoe. Que o Senhor Jesus Cristo, o nosso autor da fé, possa edificar a sua vida e te transformar à imagem dele e te confortar nas provas que você passar. Grande abraço e a minha oração por você é que você tome as decisões que ensinamos aqui. Bom dia. O Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Amém.